existe essa crise política. A galera não tá de acordo com as atitudes políticas que o Donald Trump vem tomando. A população, muito menos. Vem vendo essa escalonada de violência crescente, não só a violência crescente nos Estados Unidos, aí vem toda essa crise política que envolve essas políticas imigratórias e o ICE, violência, e aí o Donald Trump vem trazer essa ideia de que eles só estão trabalhando para melhorar o país, para tornar o país mais seguro, que é o papinho de Cláudio Castro que rolou, por exemplo, sabe? Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro. Somado a isso, essa população que vem perdendo poder de compra vertiginosamente, uma população que vem entrando no mapa da fome. Então, esse é um papo que é muito importante que se diga: estamos lá para salvar a Venezuela, as pessoas estão famintas, e etc, etc. As pessoas estão famintas nos Estados Unidos. As pessoas estão entrando no mapa da fome nos Estados Unidos. Eu já falei para vocês, eu fui para os Estados Unidos em 2012, 4 anos depois da crise de 2008. E em 2012, era filas e filas para sopão. Era gente amultuada na rua, morando na rua em barraca. Era assim que funcionava. Eu vi muito mais gente na rua nos Estados Unidos do que eu vejo no Rio de Janeiro. E tem muita gente na rua no Rio de Janeiro. Pode acreditar. Não precisa ir pra lá. Entra no Google Earth, procura Skid Row, que é um bairro lá de Los Angeles, e dá uma andada pelas ruas de Skid Row com o Google Earth e dá uma olhadinha no que nós estamos falando. Faz a Cracolândia de São Paulo, para quem gosta de criticar São Paulo, mas faz a Cracolândia parecer uma Disneylândia minúscula. Sim. Porque são quilômetros e quilômetros de barracas e as ruas totalmente tomadas. Pois é. E aí o pessoal viciado em enfim, isso, essa porra toda de endorfina. E aí a gente vê esse cenário de crise, esse cenário do que está acontecendo nos Estados Unidos. A gente tem... O Trump atua na direção de 2 questões. Uma primeira, o processo de reindustrialização, de fazer o Make America Great Again, o MAGA. Né? Só que para fazer America Great Again, o que precisa? Precisa reindustrializar. Mas para reindustrializar você precisa de quê? Você precisa de recursos naturais. Mas sabe que é o problema maior que ele não perde, que acho que é a grande hipocrisia dessa história toda? Para reindustrializar, você precisa trazer de volta trabalhos que o americano médio não está mais disposto a fazer, com horários de trabalho, com condições de trabalho que ele não está mais disposto. Você acha que a indústria de carvão vai conseguir renovar a indústria de carvão? Isso já é que nem a Europa. Tem alguns lugares que o cara não quer mais levantar cedo quando ele está dormindo de pijaminha confortável. Sim, mas assim, porque os Estados Unidos é um país com uma população enorme. Sim. Mas, para além disso, assim, é porque o emprego em indústria tende a empregar melhor, a pagar salários melhores. Então, assim, geralmente... Mas até o quanto você pode acruar o valor no final do que você quer, usando como custo porque você vai pagar para o seu trabalhador. Você não vai pegar uma indústria e vai pagar para caralho para esse trabalhador, porque o custo total do negócio vai subir e o cara não come mais morango. O que eu quero dizer é que, assim, o imigrante, no geral, ele tá nos serviços. Sim. Entende? Os serviços vão ficar vazios, porque aí quero ver americano limpar a casa dos outros. Essa que é a grande parada. E até isso causa também essa questão dessa dissonância de comunicação dentro do próprio governo. Sim. Né? Porque as pessoas... Ele tá querendo tirar os imigrantes de lá e os imigrantes mas também assim, depois de uma puta crise, esse pessoal volta a aceitar trabalhos mais duros. Mas precisa de uma puta crise, precisa de muito desemprego, precisa de uma... Para as pessoas se reentenderem os seus locais, mas tudo isso tem que impactar no consumo, e eles não têm tanque de caixa para impactar um consumo agora. Mas assim, para além da indústria de carvão, é isso, a indústria automobilística, tem uma série de indústrias que de fato empregam bem, e que essas indústrias não estão mais nos Estados Unidos, essa é a grande parada. Mas enfim, existe esse processo de reindustrialização, mas para reindustrializar você precisa de recursos naturais, você precisa de petróleo, você precisa de terras raras, inclusive para a indústria de alta tecnologia. E aí você começa a entender toda essa questão da invasão, você começa a entender o porquê que foi escolhida a Venezuela, né? Que é a Groenlândia, você começa a entender tudo. Começa a entender por que a América Latina está sob o olhar para, enfim, vocês vão ter que estar com a gente. Mas, e aí tem o segundo ponto, que é justamente isso. A coisa tá feia dentro dos Estados Unidos. E a gente sabe como é que funciona o governo Trump. É você jogar cortina de fumaça. Então, para além de ser importante para a política interna dos Estados Unidos, a política externa de guerra, e historicamente isso acontece nos Estados Unidos, a guerra é fundamental para o crescimento interno da economia, você joga toda essa atenção que está acontecendo dentro dos Estados Unidos para fora. Então, assim, não estou concordando com o Trump pegando o Maduro. Tá bom.
as pessoas estão passando fome. Mas aí esquece isso. Sim. Isso some nesse amontoado de coisas. Sim. Entende? Tô falando pro americano. Pra gente é muito mais relevante ele tá batendo aqui no nosso quintal. Sim. Sabe? Mas eles lá dentro estão passando fome lá. Eles lá dentro estão perdendo o poder de consumo lá. E pro americano, perder poder de consumo, amigo, é outra coisa. Sabe? Porque americano não é cidadão, é consumidor. E é muito melhor uma imagem sendo exportada de o cara que consegue invadir a Venezuela, né? Como o cara que é mauzão, o grande militar que pega o Maduro e etc., do que mostrar que os Estados Unidos está em falência, está em derrocada. Né? Não é essa imagem que eles querem exportar. Eles querem exportar a imagem como os grandes fodões, malfeitores que fazem o que querem e acontecem em qualquer lugar. Entendeu? A força militar deles é pica. E não que os Estados Unidos está em falência. Sim. Os americanos estão em pobreza extrema. E aí vem a diferença do que aconteceu lá na época do Bush, né? Porque lá a gente tinha a ideia da guerra ao terror. E a guerra ao terror é a guerra do inimigo sem rosto, do inimigo sem nome. Você não sabe quem é o terrorista. O que é o terrorista? É o outro, é o inimigo, né? E àquela época, essa guerra ao inimigo sem rosto justificou a invasão, somada à ideia das armas de destruição em massa. E aí, naquela época, por exemplo, quando o Obama, mais recentemente, capturou o Osama Bin Laden, Obama capturou o grande terrorista, deu rosto ao inimigo sem nome, né? Hoje em dia, o Maduro não é essa pessoa. O Maduro não é esse inimigo comum. Sim. Sabe? Para o americano, é só o ditador da América Latina. Para o americano. Entende? Só que assim, tô cheio de problema aqui. Sim. Minha casa tá hipotecada. Minha casa vai ser entregue ao banco. Eu tô passando fome. Eu não sei se eu vou comer na próxima refeição. Sabe? Eu não sei se eu vou conseguir pagar as parcelas. E assim a gente vai escalonando, né? Porque depende da classe em que a pessoa tá inserida ali. Eu tô andando na rua e o ICE tá querendo entrar no meu carro. Eu tenho a impressão, cara, às vezes que tudo isso nada mais é do que chegaram, fizeram as contas, descobriram, entenderam que não tem volta mais a questão econômica americana, débito, a quantidade de desindustrialização, a complexidade de um capitalismo no seu estágio mais avançado, onde já está muito concentrado o capital, onde não existe mais concorrência, e como é que você vai empregar as pessoas, se não em só subempregos, porque você não pode mais montar nenhuma loja, porque a Amazon já é dona de todas as lojas, você não pode mais montar cinema, você não pode mais montar nada, ou seja... Isso é importante. Eu tenho a impressão que economicamente eles olharam e falaram, bom, fudeu, não tem mais volta, o que a gente vai fazer? A gente assume agora que fudeu e vamos deixar outros países tomarem, ou a gente vai cair atirando e vamos mudar a ordem global. Mas é isso, eles vão cair atirando, nenhum império cai sem atirar. Porque numa brincadeira dessa, se o cara descobre que ele vai poder conquistar a América inteira, por exemplo, país a país, quem sabe esse seria o plano do cara. Fala, quer saber? Eu vou pegar país a país e tentar fazer um super império de América inteira para ver se eu consigo refazer todas as minhas dívidas, o cara 4 e começar a guerra porque ele não vai deitar sozinho, né? Ele não vai, ainda mais uns... Aí sim, vamos aceitar que a gente pode chamar o Trump de narcisista sem ser chamado de que a gente está fazendo diagnóstico errado. Patologizão dele, a gente ali pode não tem a dúvida, né? Ali no livro, quando você abre o negócio narcisista, tem a foto do Trump, então não é tão difícil. Sim. Esse cara não é impossível, ele quebra a cabeça dele, mas ele não vai se admitir que ele não tem, que ele não tá mais, que o momento não é bom, então vai morrer e vai tirando. Essa questão do subemprego que você falou é uma coisa importante, inclusive, nisso tudo, porque quando você vai ver os números, e quando a gente diz que os Estados Unidos está num processo de crise de desemprego, a galera vai pegar os números... Tira o Uber, cara, tira o Uber americano hoje, tá no Brasil, tira a opção de ser Uber e ver que uma parcela da população letrada, estudada, treinada, o cara quase tá sem emprego. Sim. Eles só não estão na rua com um piquete na mão porque ainda estão conseguindo tirar um sustento familiar com o Uber. Mas você tirar o Uberzinho, o iFood... É justamente isso, assim, a galera, quando a gente fala que lá a crise de emprego tá enorme, ela vai ver os números e fala assim, os empregos nos Estados Unidos tá em 5%.
Historicamente, sempre, 5% é muita coisa para os Estados Unidos, mas... A meta é 2. A meta é 2, então assim, tá mais que o dobro do que é a meta de desemprego. Mas se você for pegar real, o que significa esses 5%? Na verdade, esses 95 empregados, boa parte dele é subemprego. Sim. É a galera que tá trabalhando, que tá... tá 3, 4 empregos diferentes para sustentar uma família, numa cidade cara. Tá em empregos que não propriedade não existe mais, você ser dono de casa, as empresas já consolidaram as propriedades, então tudo você está pagando custo, você tem um pagamento pro resto da vida, o americano, né? Ele começa já devendo dinheiro desde a época da faculdade, vai dever até o último dia de existência. Você só pode apertar a população até um certo momento. Sim. Eu acho que esse momento está chegando para eles lá. A gente já aprendeu a lidar com isso de alguma forma ou de outra. Sim. Mas vai chegar para eles, de alguma hora. Isso, a água tá batendo na bunda, tá vindo desespero e ele tá por isso que as agindo como cada vez um mais adolescente malucas, cada vez vai ficar mais doido. O Trump amanhã mandou os helicópteros na Groenlândia e resolveu que vai pegar e falou que vai pegar a Islândia junto também. É o desespero, é água batendo na bunda, sabendo que ele tá caindo Colômbia, e que ele tem que tomar alguma atitude. O império tá caindo. Só que é isso, assim, quando a gente fala... Mas o exército continua funcionando, isso que é foda. Não, mas é quando a gente fala tá bem pago e funcional. Quando a gente fala de Irã, de América Latina, de Venezuela, de Sul Global, é uma coisa. Agora, é o que aconteceu na Segunda Guerra Mundial, né? A Segunda Guerra Mundial estourou, não foi por causa das coisas que estavam acontecendo bobinha. Sim. Estourou porque mexeu com um bicho grande. Sim. Uhum. Então, a Groenlândia é território da Dinamarca. A Dinamarca é participante da OTAN. As coisas não são simples assim quando a gente fala de Groenlândia. Então, eu acho que a Europa perdeu muito poder, inclusive. Perdeu muito poder. Com a própria maneira como ela reagiu a tudo isso, foi muito acanhado. A Alemanha agora ela perdeu muito poder, mas não poder político, porque aí a gente vai... Ninguém faria isso com a Rússia, ninguém faria isso com a China. Aí a gente começar a brincar com outra gente aí o negócio fica... Meu medo é muito diferente. Meu medo não, né? Eu acho que a chance de chegar uma hora que China vai falar, vamos parar de brincar e vamos parar de fingir. Não, até porque indiretamente está atacando a China de algum jeito. Sim. Por conta da questão do petróleo da Venezuela. Total. Então, assim, de certa forma, já tá pisando no calo deles, entendeu? Se pra eles dar têm merda a Coreia do Sul lá dentro do lado do quintal dos outros, o outro não pode ter um... É complicado, enfim, né? Geopolítica. Sim. Coisa de geógrafo maluco. Mas é isso, assim. É uma situação interna que reverbera para a política externa, porque para crescer, e historicamente, levando em consideração que os Estados Unidos é um país imperialista, que é a hegemonia atual, Giovanni Righi vai falar sobre várias hegemonias históricas, né? Os Estados Unidos é uma hegemonia que é recente, ela surge no pós-Segunda Guerra Mundial, que emerge ali junto com a União Soviética, mas os Estados Unidos já era muito maior naquele contexto, porque não foi palco da Segunda Guerra Mundial. A União Soviética foi o país que mais teve baixas infraestruturais e de pessoas mortas na guerra. Então, historicamente, os Estados Unidos consolidou e reafirmou a sua hegemonia pela guerra. E agora não vai ser diferente. No momento em que estamos na queda desse império, que estamos na crise desse império, que se amplia em razão da crise do capitalismo em 2008, com a crise do subprime, da especulação imobiliária, etc. E que agora vai criando tentáculos para outros ramos da economia dos Estados Unidos, que vai provocando esse processo de desindustrialização completo, que vai fazendo com que os Estados Unidos precise retomar tudo isso. Inclusive na indústria da cultura. Sim. Que a gente já falou aqui também. Cenas para os próximos capítulos. Vamos falar sobre isso muito ainda aqui no Vertigem nos próximos capítulos. Programas, sim. Como estamos? Temos mais coisas? Acho que não, Temos né? mais. Tem? Então o que temos mais? Nós temos agora